A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando a todos para podermos juntos estar fazendo mais um vídeo aula, né? Estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2023 a carta de Romanos, com o título chamado Para Ser Santos, um estudo em Romanos, né? Quem escreveu essa revista foi o pastor Danilo Azevedo Aguiar, e nós já temos falado sobre a biografia dele, da igreja que ele congrega, e daqui fica o nosso agradecimento a esse querido pastor que faz parte da Convenção Batista Fluminense, um dos autores dessa revista. Estamos estudando a lição 7ª, a 7ª lição 7, né? Esse estudo tem como texto base Romano 8, carta de Romano 8, e o título dessa lição, As Garantias da Vida no Espírito. E nós vamos estar abordando nesse capítulo alguns assuntos que podemos extrair para nosso elevo espiritual. Então, vamos dar introdução à lição. Já me esquecendo do texto, irmão, a gente vai ler, como o texto é grande, né, desse capítulo, são vários versículos, e na proporção que nós vamos fazendo o estudo, nós vamos lendo alguns textos referentes a esse estudo, ok? Então vamos dar introdução aqui. No capítulo 8 da carta aos Romanos, começa com portanto, né? Logo no início, a palavra portanto, quer dizer, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Ou seja, Paulo está concluindo tudo o que ele disse até o momento, ao afirmar que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Em outras palavras, Cristo nos absolveu da nossa condenação. Somente nele temos perdão, salvação e justificação. Então o homem é justificado, o homem tem salvação e tem o seu perdão somente através de Jesus. Paulo ensinando nesta carta aos Romanos. O apóstolo continua argumentando e ressaltando que existem pessoas que vivem por estarem em Cristo, a lei do Espírito de vida, e por isso estão libertas da morte e do pecado. Então as pessoas que estão em Cristo estão livres do pecado, né, e da morte. Enquanto outras vivem na expectativa da carne, razão pela qual tem uma mentalidade de morte, fazendo-se inimigos de Deus. Entender a diferença que o apóstolo faz entre essas duas mentalidades é muito importante para compreender esse capítulo. Por isso, dedicaremos um tempo para entender os termos carne, sarx, e espírito ou vento, pneuma. São palavras gregas, né? Primeiro ponto, a natureza humana. Então, nós temos que entender como funciona a natureza humana. O termo carne em Romano se refere, em Romano 8, se refere à natureza humana, a sua fraqueza, a sua impotência, o seu desamparo. Então, já começa a colocar o homem em como é que se diz assim? Em fragilidade, né? E Paulo trata a condição humana como vulnerável ao pecado e à tentação. Então, o ser humano está vulnerável a essas coisas. Menciona, inclusive, que a lei foi enfraquecida em nossa carne, Romanos 3, 8, né? Vamos ler aqui. Portanto, que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, né? Então, essa foi a função. Cristo condenou o pecado sobre a carne. Ou seja, quem tem a mentalidade voltada por porneio, que para a carne, quer dizer, essa palavra grega porneio quer dizer carne, quer fazer dos objetos desejados o fim último da busca, tornando seus deuses seus ídolos.
Então a pessoa que está sobre o desejo da carne, ele está venerando os seus deuses, seus ídolos, como se fosse um deus para ele, né? Viver na carne significa viver sendo a imagem de Adão, o homem que disse não para Deus e o pecou. Então, no momento que Adão comeu daquele fruto da ciência do bem, do conhecimento do bem e do mal, ele disse não para Deus, né? Porque a ordem era que não comesse, e ele comeu, simplesmente ele negou a obediência. A palavra espírito, em contrapartida, traz consigo a ideia de poder como um vento poderoso. Lembra do Pentecostes? Descer do Pentecostes como um vento impetuoso? Então, a palavra pneumas, que quer dizer pneuma, que quer dizer espírito ou sopro, né? Ela tem como poder. E ficareis em Jerusalém, tereis poder, virtude do Altíssimo, né? E como podemos ver em João 3, quando Jesus afirma que o Espírito vem e conduz os que nasceram para onde quer de forma desejada, né? O Espírito representa o poder divino que atua em nós e nos faz viver uma vida diferente. Então, quem está em Cristo, no Espírito, tem uma vida diferenciada, controlada por Deus e não por nós, né? Então, a carne não nos controla, mas sim o Espírito de Deus. Paulo também aborda o tema em Efésios 5:8. Vamos estar Efésios 5:8. 5:8. Que diz assim: porque no outro tempo eras trevas. Então, o homem sem Cristo no outro tempo, ele era trevas, né? Mas agora sois luz. Então, agora nós somos luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, faz uma diferença. Se você é a luz, anda como um filho na luz, né? E o Espírito representa o poder divino, atua em nós e nós vamos viver uma vida diferenciada, controlada por Deus e não por nós. Aí, dizendo o que precisamos, nos deixar encher pelo Espírito, né? Então, temos que ser cheios do Espírito. Em primeiro momento, podemos pensar que a figura se refere a um copo que enche até transbordar. Mas aqui o autor ele coloca, mas não é isso. A ideia é do vento que enche as velas de um navio e controla. Então, para você ser cheio do Espírito, você tem que ser controlado pelo Espírito, porque você vai para onde o vento manda, né? Onde o Espírito manda. Por isso, ter a mente voltada para o Espírito, ter uma vida controlada por ele aqui e agora. Viver pelo Espírito é se tornar a imagem de Jesus e o homem que disse sim para Deus. Então, nós temos aqui o homem da carne, Adão, que disse não, e agora nós temos um homem espiritual chamado Jesus, que disse sim para Deus, né? Cumpriu o seu papel. Assim, Paulo alega que antes de nossa conversão estava à mercê da nossa própria natureza humana pecaminosa. O homem Adão, né? O homem do passado, ele está sempre sujeito. Mas depois o impetuoso poder do Espírito de Deus entrou em nós e agora vivemos a novidade de vida. E em Jesus o ser humano cumpriu a lei de Deus. E por isso podemos nos render à perfeita vontade de Deus que gera vida e vida que vence a morte pela ressurreição. Então agora ele está falando da ressurreição, né? Uma vida gerada no Espírito. A razão pela qual não vivemos mais na lógica do medo, né? Mas na confiança de que podemos chamá-lo de paizinho. Então, quando o homem se entrega a Cristo, nós somos adotados por Deus, né? E agora nós chamamos de Pai, nosso Pai, né? Abba, né? Então nós vimos aqui a natureza humana. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre adoção. As pessoas realmente que têm filhos adotados sabem muito bem sobre o que o apóstolo Paulo está falando, né? Ele passa a ser um integrante da família, fazer parte daquela família. Agora o ser humano começa a fazer parte da vida da família de Deus, da vida de Deus e da família do reino dos céus.
Paulo diz ainda que todos os que são guiados pelo Espírito são filhos por adoção, né? Nesse momento ele usa um aspecto da lei romana para exemplificar como entramos na família de Deus, a adoção. Na Roma antiga, quando uma pessoa era adotada, ela experimentava pelo menos 5 mudanças em sua vida. Então o apóstolo Paulo vai usar um exemplo da vida da sociedade romana aqui, que adotava pessoas para fazer parte da sua família. Quantos escravos, quantos servos, né, foram adotados e passaram a fazer parte também da família de Cristo, da família romana, né? E agora ele usa esse exemplo para falar sobre a família de Deus. A pessoa que era adotada perdia os direitos que tinha em sua antiga família e recebia todos os direitos do filho autêntico na nova família. Então, a família, o filho, o adotado, ele perde direito na antiga família e começa a fazer parte dessa nova família que tem todos os benefícios, todos os direitos que essa nova família está propondo para esse filho adotado. Assim, irmão, aconteceu conosco. Nós deixamos de servir ao inimigo e passamos a servir a Cristo, e agora nós temos o direito de vida eterna, tudo aquilo que Deus tem preparado, né? Preparado para os seus. E na carta de Romanos ele vai dizer muito bem aqui que nós estamos esperando uma vida muito melhor, né? Olha só aqui, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com agora que em nós há de ser revelada. Então, ao momento certo, Deus vai revelar a glória dele para os seus filhos, né, de doação. Então, primeiro ponto é que dessa mudança, a pessoa que era adotada perdia os direitos da sua antiga família e recebia o direito de filho autêntico na nova família. Passava a ser autêntico, não adotado, né? Segundo, tornava herdeiros das possessões do novo pai, mesmo depois do nascimento dos filhos de sangue. Então, nós, juntamente com Jesus, temos o mesmo direito de herdar o reino dos céus, de fazer parte da família, de ter a herança que era do filho legítimo. Agora nós, como filhos adotados por Deus, temos os mesmos direitos, né? E graças a Deus, ele usa esse termo. A antiga vida do filho adotado era totalmente apagada na forma da lei. Por exemplo, todas as dívidas eram canceladas. Então a nossa dívida que nós tínhamos com o nosso pai, nós pagamos porque Deus apagou, né? Foi cancelada a nossa dívida. Na verdade, nós não pagamos. Ele cancelou as nossas dívidas e não existe mais dívida para aquele cristão que aceitam Cristo como Salvador, né? Também a pessoa adotada era considerada uma nova pessoa, recebendo com isso uma nova vida. Quando as pessoas, os filhos de reis, de pessoas nobres, eles sempre têm um anel. Então a pessoa aqui adotada, nós recebemos um novo nome. Na Bíblia fala que na verdade nós vamos receber um novo nome, uma nova pedrinha com o nosso nome, né? Então nós vamos receber uma identidade com Cristo, né? De acordo com a lei romana, a pessoa adotada era filha do seu novo pai e passava a se submeter a ele. Então agora nós não servimos mais ao diabo, nem ao pecado, mas servimos a Deus, agradecendo sempre a ele pelas maravilhas que fez. Então o apóstolo Paulo simplificou diante da lei, trazendo para o cristianismo a beleza de ser filho adotado, né? Notemos que usar a figura da adoção romana, Paulo tinha a intenção de fazer uma comparação com nossa entrada na família de Deus, né? Antes de sermos adotados por Deus, vivíamos sob o domínio do pecado, em nossa condição pecaminosa. Então, o homem
vivia sobre o medo do pecado, né? E uma vida pecaminosa. Deus, contudo, por meio da graça de Jesus, trouxe-nos para si mesmo como filho. Então, através de Jesus, ele trouxe e resgatou o ser humano, o homem, para Deus. A vida passada já não tem legalidade sobre nós. Começamos uma nova vida. O passado foi cancelado e os pecados das nossas dívidas foram perdoados. Então, Deus perdoou-nos quando nós aceitamos o dom precioso que é Jesus. E tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Então, herdeiros de Deus e co-herdeiros desse reino maravilhoso. O filho legítimo de Deus. Quem é o filho legítimo? Jesus, né? Por isso a herança de Cristo também é a nossa herança. Se Cristo sofreu, também herdaremos esse sofrimento. Se Cristo ressuscitou em glória, nós também ressuscitaremos glorificados. Ainda é importante salientar que o nosso sofrimento atual não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Foi aquele versículo que eu li, né? Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo a aflição desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E não são mesmo, né? Então, irmãos, estejamos sempre na presença de Deus, confiadamente, e seremos realmente chamados filhos de Deus. Seremos transformados à imagem de Jesus. E essa é a nossa maior glória. Na primeira carta de João, primeira carta, aqui João 3:2, diz assim: Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, nós vamos ser transformados à glória de Jesus, né? Então, nós falamos da natureza humana, falamos também aqui sobre a adoção de nós como filhos adotados, e agora vamos falar sobre a redenção. Paulo, em Romanos 8:19-39, começa a nos ensinar sobre os efeitos da nossa filiação, começando com nossa relação com a criação. Então, ele traz aqui, nesse estudo de Romanos 8, que, vou ler aqui um versículo aqui, né? Romanos 8, que diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, toda a criação de Deus espera que os filhos de Deus, né, sobre a manifestação dos filhos de Deus, né, que se torne essa nova criatura, esse novo estado de vida, né? E para isso ele personifica a natureza, dando consciência, criando a imagem de uma natureza que deseja a sua própria redenção e o dia em que será libertada da destruição que ela experimenta. Então, esse dia da expectação ou da sua libertação, né, nós podemos ver que toda a natureza geme desde que o homem pecou, né? E quando Cristo realmente libertar na sua vinda, né, toda a humanidade, toda a criação de Deus será libertada, né? E voluntariamente tornando-se maldito por causa da desobediência de Adão. Gênesis 3:17. Então, quer dizer, ele está colocando aqui que toda a criação se tornou maldita, né, na terra, tudo, porque Adão desobedeceu à vontade de Deus. Assim, Paulo enxerga a natureza gemendo e aguardando a libertação da morte e a corrupção que o pecado do homem trouxe ao mundo. Romanos 8:21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção pela liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque eu falei, né? Quando os filhos de Deus, quando a nossa redenção concretizar, quando a vinda de Cristo, né? Nós já somos libertos, tudo.
mas vai ser confirmada mesmo quando, na volta de Cristo, aí toda a criação será liberta do jugo do pecado, né? E a natureza guarda nossa manifestação como filho de Deus e temos a responsabilidade de guardar e cuidar da criação. Romanos 19, Gênesis 2,15, né? Sua referência. Não só a natureza geme aguardando sua redenção, mas nós também gememos quando recebemos os primeiros frutos do Espírito, ou seja, somos habitados por Ele e passamos a desejar a completa concretização da nossa adoção, que acontecerá com a redenção final dos nossos corpos. Então foi o que eu já antecipei, né? A nossa condição se concretizará com a nossa redenção final de nossos corpos. Quando acontecerá isso? Quando nossos corpos forem transformados, né, em Cristo, né? Isso significa que aqui e agora já somos filhos de Deus e desfrutamos da nossa redenção. Porém, nossa redenção plena só ocorrerá na volta de Jesus, né? Então, já estamos redimidos, mas completamente só na volta de Jesus. Então, tem esses capítulos aqui que essa referência, né, que eu vou falar aqui para os irmãos. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Aliás, vamos ler, né? Vamos ler esse daqui, não vamos ler todos, mas esse aqui vai falar, né? Tessalonicenses, né? Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Então todos que foram mortos com Cristo, mortos em Cristo, Deus vai trazer novamente para que ele também seja salvo, né? Dizemos-vos, vai ressuscitar na verdade, que salvo ele já é. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormam. Então, nós que estamos vivos atualmente, se Cristo vier agora, nós não vamos se transformar assim, mas primeiro eles vão ser ressuscitados e nós seremos transformados juntamente com ele. Vai ser uma fração de segundo, né? Porque o nosso Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro tem que haver a ressurreição dos mortos. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Todos serão arrebatados juntamente. Os mortos que ressuscitaram e nós que ficarmos vivos, né? Os que estão vivos nesse tempo. Juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consoláveis uns aos outros com esta palavra. É uma consolação para aqueles que não tinham esperança. Por isso que ele coloca aqui, né? Não quero que, irmãos, sejam ignorantes ter que do seu nome, para que não entristeçais como os demais, que não tem esperança. Quem não tem esperança, quem não morreu com Cristo, né? Esses não tem o que esperar, né? Aí tem a primeira carta aos Coríntios 15, 12, 58, depois os irmãos podem ler também. A salvação bíblica visa o homem todo, a razão pela qual também a nossa esperança final é a ressurreição, quando nosso corpo não será mais afetado pela corrupção, nem será instrumento do pecado. Então, uma vez que nós sairmos desse plano espiritual, né, estando com Cristo, nunca mais o pecado terá domínio sobre o homem. Será um corpo espiritual glorificado, semelhante de Jesus. Então, o nosso corpo vai ser glorificado, né? Por fim, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a fim de alinhar as nossas orações com a vontade de Deus,
pois não sabemos orar como convém. Então, o Espírito Santo intercede nas nossas orações para que Deus entenda nossas, né, a fazer o alinhamento, como está falando aqui. Está no versículo 26, vamos ler aqui, Romanos 8, 26 e 27. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o 27. E aquele que examina o coração sabe qual a intenção do Espírito. E é ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos, né? Então o Espírito Santo sempre intercedendo por nós. Como herdeiros, sabemos que Deus está combinando todas as nossas experiências de vida a fim de cooperar para o nosso bem. Porque Deus, em Cristo, à luz da sua presciência, nos conheceu e predestinou e nos chamou para sermos a imagem de Jesus, uma vez que tendo sido justificado na esperança glorificados. Romanos 28, 30, né? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto, porque o que dantes conheceu também o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos, entre muitos irmãos. E ele os predestinou, esses também chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Então, em nossas vidas, no caso desse texto, fazem a imagem de Jesus, né? Então, irmão, nós vimos aqui que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a fim de que estejamos alinhados com o nosso Deus. Concluindo já este estudo, irmão, e já agradecendo aos queridos irmãos por estar até o final, a conclusão. A profunda experiência de filhos que temos é Deus. A profunda experiência de filhos que temos é Deus não poupou o seu próprio filho. Você vê? Nós podemos constatar, né? Mas entregou a nosso favor. Por isso estamos seguros em tudo que Jesus fez por nós, como vimos até aqui. Temos a segurança que a nossa salvação é fruto da obra de Jesus, nosso intercessor, que nos torna mais que vencedor por meio do seu amor, né? Então Jesus é o nosso advogado, intercede com gemidos inexprimíveis, né? Assim Paulo, nesse capítulo, ensina-nos uma maneira nova de estabelecer uma comunhão com a divindade. Não estamos mais em um tribunal. Interessante isso aqui, né? Então, o ser humano, ele não está mais no tribunal, mas a partir do momento que ele crê em Jesus, né? Mas sim à mesa do nosso Pai em uma relação de amor, e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 28, 39, né? Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Terminando essa lição, né, irmãos? Que estejamos seguros na mão do nosso Senhor. Quero ainda fazer algumas perguntas para identificar se você pôde aprender um pouco mais da sua palavra. Como você compreendeu que somente pela ação do Espírito é que podemos viver para Deus? Eu e você, como compreendemos que somente pela ação do Espírito é que podemos viver para Deus? Você compreende que como filhos temos responsabilidade sobre as coisas do nosso Pai, por exemplo, a natureza? Então, aqui no estudo nós falamos sobre isso. Você consegue descansar no amor de Deus que está em Jesus? Então, meu amigo, meu irmão, quero te agradecer. E se você tem gostado desse estudo,
Venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?